abri a empresa, tava trabalhando com isso aí. Chegava lá no pessoal, que era tudo funcionário, chegava à noite, todo mundo ia dormir. E lá carregava 24 horas. Eu ficava dentro do carro. Parava no carro, no posto, tinha aquele posto ali ainda, aquele carretão lá. Eu ficava, tinha um escritorinho ali, uma portinha ali. Eu parava o carro e à noite eu abaixava o banco e ficava ali dentro. O caminhão carregava, chegava lá, você tem que fazer documentação, fazer um pagamento para ele. Eu tava ali. Os outros iam embora dormir, tinha que esperar para outro dia. Eu tava lá à noite. Entendi. Aí chegava, fazia o documento, o cara falou... Aí o cara carregava para outra empresa, não podia fazer isso. Ele podia seguir viagem, porque o cara às vezes dormia o dia inteiro, chamava para ele pegar ela de noite. Ele queria ir embora. Os outros iam embora, eu ficava lá. Aí o cara falou, da próxima você carrega para mim, que eu tô aqui. Você pega uma ordem para carregar, você pegou do outro, é do outro. E aí chegava no final do dia lá, aí eu saía de lá às 6, 7 horas da manhã, eu tinha um funcionário só que entrava, eu ia para casa, dormia até meio-dia, voltava e eu emendava até outro dia. Estamos começando mais um Metamorfose, eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever, que falta pouquinho para a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos. A gente já falta poucos inscritos, eu conto com você hoje aqui. E o nosso convidado de hoje, ele é formado em administração de empresa, sócio fundador do Grupo Aghettoni, filho do Sr. Sebastião e da Dona Ivete. É o Aloysio Serafim Aghettoni. Aloysio, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aí, né, falando um pouco aí, batendo um papo com você, conhecendo o programa também, que eu não conhecia, e estamos aí à disposição. Ô Luiz, no começo do nosso programa, a gente sempre presenteia os nossos convidados com um produto do nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos. Você conhece a Vivimar, né? Conheço. Inclusive, você é cliente nosso lá do Ponto A, né? Aqui, ó. Esse aqui é o frango desossado recheado. Isso aqui dá pra comer com a família inteira, ó. Obrigado. Eu vou guardar aqui, você vai pegar, ó. Essa aqui é a pancetinha temperada e o pernil temperado, tá bom? Isso aqui é pra você comer com a família aí. Você cozinha, Luiz? Não, eu sou melhor para comer. Mas e frango desossado é um dos pratos preferidos. Eu gosto de desossado, muito bom. O bom é que eles é fácil, é só colocar no forno e deixar o trem arder lá. Ô Luiz, Aghettoni sobrenome, não é brasileiro não, né? É italiano, né? Ah, italiano. Quem que é italiano? O pai ou a mãe? Meu pai. Seu pai é italiano? Minha mãe é alemã, meu pai é italiano. Sua mãe é alemã? É, o descendente. Mas bem, meus avós, do lado da minha mãe, a minha mãe aprendeu a falar o português na escola, porque em casa se falava alemão quando era pequeno. Então, meu bisavô, né, era alemão mesmo. Antes da gente aprofundar nisso, quero te fazer uma pergunta para você dar uma catada geral. O Grupo Aghettoni atua em qual setor da economia? Marcelo, hoje então, a maioria do nosso coisa é no agronegócio, né? No agro. Nós temos postos, né, que teoricamente ali não é excessiva do agronegócio, mas transportes, produção, agora também vamos ter armazenagem de grãos também. Então, assim, basicamente, com o agronegócio, todo o nosso transporte é ligado ao agronegócio. Vocês têm transporte também de diesel, essas coisas também? Não, isso não trabalha. Só o consumo nosso mesmo para os postos, a gente só transporta produto nosso. Hoje na parte do transporte é cereais, açúcar, que é o fertilizantes, calcário, é tudo ligado ao agronegócio mesmo. Legal. Ô Luiz, você estava falando aí os seus avós que vieram da Alemanha? Bisavós, né? Bisavó. O bisavô do lado do meu pai também são italianos. Eu sou do meu pai italiano. Seu pai italiano e sua mãe? Descendentes, né? Não nasceu na Itália não, mas o meu bisavô nasceu. E como que foi a infância? Você quantos irmãos lá? Você? Eu e meu irmão. É só vocês dois lá. E como que foi a infância de vocês lá? Por exemplo, transporte. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele era motorista de caminhão, até 10 anos ele ainda trabalhava na estrada. Então a gente cresceu, né, nesse meio. Hoje a origem, você falar assim, a transportadora surgiu do quê? A gente teve a oportunidade de estudar, né, coisa que meu pai não teve, trabalhou ali, mas convivemos no meio, né, dos motoristas, ele até 10 anos de idade, então ele ainda estava na estrada. Depois ele continuou ainda tendo alguns caminhões, mas trabalhando com comércios cereais, e
E a gente foi criado naquele mundo. Então, depois eu fiz administração, e aí quando eu tinha que, não, vamos montar um transportadora. Na época, Guaíra não tinha uma empresa de transportes, a gente só tinha de fora de Guaíra. E quando começou, né, soja, que começou a crescer muito na região, a gente então começou com transporte de soja, né? E então tem essa ligação aí com o que o meu pai foi. E a gente foi criado ali, família de italiano. A gente tem sempre o nome aí, começou o Jataí, porque é uma região ali na divisa com perto do Rio Pardo, Guaíra, Barretos, aquela região do Jataí. A minha família, quando eles vieram para cá do meu avô, foram ali. Então ali no Jataí tinha uma venda, campo de bote, campo de futebol, e final de semana a família se reunia, né? A família do meu pai lá. E a gente cresceu ali, primeiro jogando futebol. Meu avô jogava bote, coisa de italiano, né? Então era comer frango, final de semana aí era frango com macarrão, era aquela. Tive toda essa infância mesmo, uma coisa que hoje em dia, né, a gente está vendo, passando tantas transformações aí, e a gente teve muita brincadeira boa, né? De criança que talvez hoje não tem mais, né? Como não tinha computador, não tinha celular, acho que a gente passou uma coisa que talvez ninguém, essa geração não vai ter. Né? Eu acho que nenhuma mais, viu, Luiz? Vai ter. Então, a gente, assim, algumas coisas nesse mundo eu acredito que mudaram para melhor, e outras coisas para pior, né? Verdade. A gente acredita nisso. Mas foi uma infância jogando futebol, sempre gostei de futebol, a gente, com a molecada, a gente brincava muito, né? É uma coisa gostosa. Na infância de vocês, assim, alguém conversava de negócio, seu pai, sua mãe, eles sempre tinham esse assunto, não? Para entender onde nasceu a... Eu acho que a pessoa, por exemplo, eu antes, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer engenharia. Você vai por eliminação. Olha, eu não gosto de área de medicina. Podia me dar o curso, não é meu jeito, não tem jeito para isso. Então, você vai excluindo. Aí fiquei entre engenharia e administração. Aí fui fazer engenharia. Mas assim, quando eu vi, fiz até o 3º ano. Aí, não estava gostando daquilo lá. Ainda bem que meu pai não foi daquele que fala, não, você vai terminar. Na época, engenheiro era um curso mais assim do que um administrador. Né? Parece que era Aí você acaba fazendo, mas assim, eu não me identifiquei com aquilo. Eu estava fazendo aquilo ali, mas o meu pensamento era, por exemplo, meu pai tinha lá uma empresa que ele comprava soja, vendia calcário. Eu mesmo de pequeno, eu participava, eu gostava de negócio, eu estava do lado ali, eu gostava. Quando era menino, né, a gente brincava, você lembra aquelas latas de sardinha, né, que tem até hoje? A gente ia para a fazenda, a gente abria a lata de sardinha, levantava assim, naquela época tinha muito algodão na região. Sim. Aí os caminhões de algodão, ele tinha uma grade na frente, assim, alta, para colocar algodão. A gente abria a lata de sardinha, né, depois que comia, levantava aquilo, e aí carregava de areia e falava que era caminhão. Então, aí o brinquedo preferido era bola, de futebol. Natal a gente ganhava uma bola. Não durava o ano inteiro, porque nós jogávamos bola na rua, estragava a bola. Mas era um presente que você tinha, né? Ganhava uma vez por ano, talvez no Natal, e às vezes no aniversário. Não tinha, não tinha. Assim, você tinha que cuidar bem, que você ganhava naquela época. E essas brincadeiras desde pequeno, então acho que a gente tem aquilo com a gente, né? Que é de brincar ali, não, eu sempre tive meus caminhões ali, então era latinha Você fazia o caminhãozinho de latinha. Fazia o caminhãozinho de latinha e brincava, a gente lembra que tinha lugar, tinha areia, a gente fazia aquilo, então assim, talvez já vem da gente, eu acho que as pessoas têm doações, como eu falo, eu acho uma das profissões mais bonitas que tem hoje é a medicina, mas você tem que ter o dom. Não adianta fazer nada sem dom, não é verdade. Não tem jeito, então assim, em casa, meu pai fazia, a gente mesmo pequeno participava, perguntava, tinha interesse. Não assim, eu não tinha interesse que falava. Então, a gente cresceu ali, né? E acabou seguindo essa... Então, seu pai foi uma referência mesmo, né? Porque sim, ele, né, nesse sentido... Eu digo assim, né? Acho que pai, a gente tenta mostrar hoje para os filhos que a gente tem que ser um exemplo, né? Tá? Você hoje é o pai mais novo agora, mas você já está vendo, tanto que é bom, né? E tentar passar isso. Sim, meu pai e minha mãe, para mim, sempre foram muito, como se fala, eu acho que hoje a geração também perdeu uma coisa que não deveria ter perdido, que eu acho que é o respeito. Sim. Né? A gente respeitava um professor, respeitava um pai, um avô, sempre, né, os mais velhos tinham que ter um respeito. Então, acho que hoje, no mundo de hoje, fala-se muita liberdade, democracia, mas eu acho que não pode misturar liberdade com libertinagem. É verdade. Né? Então, a gente cresceu com respeito, com liberdade, nas escolas
você respeitava um professor, você cantava. Pô, a gente é brasileiro, que coisa mais bonita que você cantar um hino nacional, né? A gente chegava lá, cantava hino nacional. Eu sou dessa época também. Então, né? A gente. Hastear a bandeira. Hastear a bandeira, épocas de coisa você cantava. Então, assim, isso não deveria ter perdido. Eu acho que não sei se isso tem como voltar. Se a gente pensar, isso vai de educação. Então, acho que o Brasil sempre foi falado que era um país de futuro. E esse futuro nunca está chegando, né? É uma pena. Eu acho que o Brasil é um país de muito empreendedor, muita gente boa, muita gente trabalhadora, mas nós temos, sinceramente, né, nós somos governados por uns políticos que realmente desanimam a gente aí a nível nacional. A gente perde a esperança, porque sempre entra você tem uma esperança, vai ser o próximo, e a gente vem passando por isso, sempre sendo um país de futuro, né? Nós temos tudo, temos empreendedores, temos clima. Hoje o Brasil, você pega no agronegócio, o Brasil hoje já bateu os Estados Unidos. Né? Então a gente você incomoda a França, porque nós produzimos mais barato que eles. Por isso que eles querem segurar um. Sim, porque nós produzimos mais barato que eles. Não concorda com nós, não. Aí vem aqui, você tem que preservar? Tem que preservar. Você concorda que o Brasil, se você pegar o território brasileiro, vamos dizer o seguinte, tem diferença onde vai estar a floresta? Não. A floresta tem que ser mantida ao lado dos ribeirões, dos rios, tem que ter uma margem realmente para proteger. Aí você tem a região montanhosa no Brasil, que eu não sei quantos por cento, tá? Não sou muito bom em números, mas vê qual no Brasil, do tamanho do território brasileiro, quantos por cento que não é apto para agricultura. Eu acredito que no mínimo 50% não é apto. Então essa região tem que ser preservada. Agora, uma região apta para agricultura. Por que você vai hoje fazer tanto, né? Vem esse pessoal de lá, Amazonas, ninguém vai plantar na Amazonas. Amazonas mesmo, o estado do Amazonas, tem o Pará, que tem a floresta amazônica. Está debaixo d'água, né? Não tem jeito de plantar, né? Mas eles fazem toda essa conta, porque eles têm medo. Claro, o Brasil produz, né? Produz alimento mais barato que eles. Nós somos concorrentes. E duro que o pessoal, em vez de defender o país, aí você fica lá com esse presidente da França vindo aí fazendo. Então, assim, é difícil, né? A gente sabe que você trabalha aí, como você falou, cheguei que estou aqui, tem... Que é do Estado. Vai entender, né? Além de você pagar imposto, né? Mas você fica assim, é muito complicado às vezes no Brasil. Você vai, te explica, o contador hoje, cara, e toda hora tá mudando uma coisa. Então, assim, tinha que simplificar, tem que pagar imposto, mas esse imposto você sabe onde está indo, né? Principalmente, né? Eu acho que o básico que ele deveria estar indo é lá começar aqui embaixo, na educação e na saúde. Sim. Né? Que aí você vai criar condições dessas pessoas crescerem com condições. Também acho, todo país você tem que... eu acho que a gente tem que ter um lado, sempre tem um pouquinho de socialismo. Eu falo assim, a gente sabe do capitalismo e tal, a gente tem que ter um pouquinho no quê? E tentar dividir, tentar fazer. Você concorda que hoje se joga no país, né? A gente começa falando de um assunto, já não, mas é bom isso mesmo. Né? Nós estamos num país que sempre joga aquele negócio. O patrão, a vida inteira, contra o empregado. Um é contra o outro e tal. Caramba, nós estamos no mesmo barco. Se não tiver alguém que tenha coragem de empreender e gerar emprego, quem vai ter emprego? Vai viver todo mundo às custas de recebendo Bolsa Família, Bolsa. Não é isso. Você precisa dar condição das pessoas, né, desenvolver e trabalhar. E a primeira coisa, você chega lá, eu sento com qualquer funcionário, eu tenho mas você está aqui, vamos conversar, ninguém está aqui para explorar ninguém, né? Ninguém está aqui para explorar ninguém. Eu acho que, além das leis trabalhistas que não são fáceis, né? Mas por exemplo, a gente vê no Brasil, tem lá as terceiras, férias, não sei, eu acho... E mais trem que a gente não sabe, mas sabe depois. Isso aí, eu acho que é tudo certo. Você vai nos Estados Unidos, você tem férias? Tem. Só que é o seguinte, se você não trabalhar, você não recebe. Mas eu até acho que aí nós temos que dividir um pouco. O empresário, a empresa, ela pode pagar umas férias, ela pode, o funcionário ter essas férias, receber sem trabalhar. Isso eu acho que tem que manter, né? Você tem que manter, muita coisa é importante. Mas tem uns absurdos, cara, que você não dá. Tudo vale para assinatura. Né? Você vai fazer um contrato, você vai comprar, tudo você tem que assinar. A trabalhista não vale assinar. Porque você senta, acerta tudo, e o país vem passando por isso. Acerta tudo ali, tá aqui certinho, você manda embora, aí você vem. Você já percebeu o seguinte: você manda ninguém embora, você vai mandar ninguém sem justa causa. Você chega hoje aqui e fala assim: não gosto de você, vou te mandar embora. Não existe isso. É verdade. Mas lá e mandou sem justa causa. Ou o cara não está cumprindo o que foi combinar, né? Você chega aqui e fala: olha,
eu vou te fazer isso, isso. Tem dois lados. Ele pode não cumprir, como também. Você pode prometer uma coisa, a empresa pode prometer e não cumprir. Por isso que tem que ter a lei. É os deveres, né? A gente esquece só ver o direito e não vê o dever. Sim, mas tinha que ser reclamado durante a hora que você está trabalhando. Porque você vem aqui, você tem um contrato de trabalho, vai fazer, você tem dúvida, você pergunta, olha, vocês me prometeram isso, não estão fazendo. Ele tem o direito de chegar e reclamar. Enquanto está trabalhando, reclama, chega, chama uma coisa aqui, olha, a empresa me prometeu, não. Tudo isso, eu acho que tem os dois lados. Deveres, né? Direitos e deveres. Isso tem que ser. E o que a gente vê no país que não é isso. Que aí chega, você cumpre tudo aquilo ali, você faz coisas que além nem são exigidas, gente. E aí depois o cara sai, assina. Ele tem 2 anos para chegar e falar, não, eu não concordo. Aí você vê aquele monte de mentira que aparece, que não. Então isso desanima. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, ninguém precisa explorar ninguém. Eu sei que nós já vivemos lá atrás escravidão, né? Hoje, de vez em quando, encontra trabalho escravo em alguns lugares, né? Eu não vou dizer que não existe, tem que estar em cima. Mas sei lá, onde a gente vive. É, que eu ia falar, onde a gente vive não é fácil ver isso, não, né? Você pensa bem, antigamente o pessoal ia trabalhar, né? Eu lembro, o pessoal vai para. Levava uma marmita, né? Todo mundo se vê cedo, sai de madrugada para ir para a fazenda. Hoje, quer dizer, você vai na fazenda, hoje o pessoal tem refeitório, o pessoal tem comida aqui, e tá certo, ninguém tá contra isso, não. Você entendeu? Isso mudou para melhor. Sim. Isso mudou para melhor. Mas assim, precisa também reconhecer esse trabalho que o pessoal faz, né? Que tá dando isso, essa condição. Então, assim, o nosso país, né, precisa deixar de ser pai de futuro, cara. Eu não sei quando vai acontecer isso, né? Tem muita gente empreendedor em tudo quanto é lugar. Você está aqui em Miguel Lopes, você vai no Laís, você vai na região. Nós somos, né, referência. Nós temos hoje aqui, na nossa região, a segunda maior usina do Brasil. Né? Quando começou isso? Há poucos anos. Olha a Colorado hoje. Então, assim, referência, né, a nível Brasil, a nível mundial hoje, em produção de açúcar. Então, você vai olhando, você tem nossos municípios que são muito ricos nisso, né? Tem emprego, tem sim. Tem sim. Tem condição. Então, eu só acho assim, a gente torce, né, que uma hora, né, que isso mude, que deixe de ser futuro e passe a ser um país, né, país do presente, um país que precisa preparar, né? Essa educação tem que começar com a criança. Mudar a mentalidade do povo, né? Tem que ir mudando devagar, e é lá embaixo que começa. Começar aqui. Se você não fizer um trabalho, você vai começar uma casa, tem que passar pelo alicerce. E eu acho que o alicerce da sociedade nossa seria a educação dessas crianças. Né? A criança cresce num mundo que não respeita, sem educação, como é que vai ficar um adulto? Aí você vê esse adulto hoje, né? Crime, droga, que vê a vida fácil ali, né? Então, assim, a gente espera, né? Sempre tem que ser, a esperança a gente não pode deixar de ter. Não, né? tem que ter. Que uma hora a gente vai viver num país melhor para todos, né? Eu acredito que, igual crianças, começar a ter a consciência de que o Estado, por exemplo, não é gerador de riqueza. Igual você falou, quem gera riqueza, quem que é? É o empreendedor, o empresário, é o cara que está trabalhando. O Estado, ele tá ali para te tomar o dinheiro e distribuir mal distribuído. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? E incentivar aquele que gera riqueza. Mas sei lá, parece que é tudo meio desvirtuado, né? Tá vivendo um mundo desse tipo mesmo que você tá falando. A gente perde um pouco, né? Ô Luiz, o seu pai por ser italiano, a sua mãe por ser descendente de alemão, descendência, assim, eles tinham uma educação mais rígida, não? Eles conseguiu trazer isso você acha que não? Eu não sei se só, eu acho que todo pai da nossa época aí, né, eu acho que sempre foram mais ricos, sim, né, não só os meus. Então a gente foi acostumado, você vai numa escola, você tinha que tomar, tipo, você vai responder um professor e de repente chamar seu pai na escola. Nossa, apanhava mesmo. Ele chegar, fizer alguma coisa errada, tinha disso mesmo. Minha mãe era muito enérgica. E ela estava certinha, né? A gente aprendeu com aquela educação, aprendeu a respeitar, né? Então, isso, né, eu acho que não isso faz falta hoje. Né? Sim, claro. Faz falta hoje. Você é um cara disciplinado, não? Sim. E essa disciplina você acha que veio da educação ou não é da sua natureza, você conseguiu moldar isso? Não, eu acho que assim, a gente começa, minha mãe assim, né, tinha dois filhos em casa e o marido, não tinha filha, né? Então ela sempre, eu quero tudo organizado, eu quero aquela, né? Então a gente aprendeu, né? Eu sou na minha casa, né? Não é porque mulher tem que fazer, não, a gente tem que ter igualdade. Certo. Então, você tem que ser também fazer as coisas, essa disciplina que tem, escola, nossa, eu olhava a nota, tinha que mostrar a boletim ali, primeiro ano de quando meu pai chegou, falou assim, se você passar
na época era 100. Acertar em tudo. Primeiro ano, você vai ganhar uma bicicleta, que a gente sempre queria uma bicicleta, não tinha, né? E essas histórias de bicicleta, depois eu vou falar uma outra passagem que eu acho muito importante na vida da gente. E aí eu passei com 100, você não podia errar nada na prova lá e tal, passei com 100. Aí foi um sonho, né? Ganhei uma Monareda, uma bicicleta que... Quantos anos você tinha? Só pra me entender a idade. 7 anos, eu entrei com 6 anos na escola. Isso era novinho mesmo, 7 anos. Aí ganhei essa... Por quê? Se você passar com 100... Na minha sala, se não me engano, teve 2 alunos. Eu e um menino que passou com 100. Passar com 99, 98, acertar tudo. E tipo, se você ganha bicicleta, você passa com 100. Então, eu passei com 100. Então, assim, é uma eu acho motivação, que isso, né? E a gente aprendeu, meu pai, muitas coisas, eu falo assim, não é nem uma herança, são em valores, né? Que a gente viu o jeito de você ser hoje, é honestidade, o jeito, e assim, isso... a gente leva tempo, né, para a gente conquistar. Eu falo assim, credibilidade, a gente não impõe, a gente se conquista, né? Então, se hoje você tem uma credibilidade, é graças aos seus atos que você vem fazendo ao longo da sua vida, né? Então, eu acho muito importante, e isso eu acho que vem dessa educação rígida ali, de tem que ser certinho, horário para estar na rua, ó, escureceu, vai tomar banho, agora de noite no brinco. Então, era aquele negócio, escureceu, banho, vai dormir, que amanhã tem aula de manhã. Então, tinha isso aí. É um regime militar? Não é militar. Não, mas tem que ter disciplina, né? Isso. Mas é uma disciplina. Isso então... perdeu, Luiz. Por isso que eu tô te perguntando. Isso aí perdeu, cara. Entendi. Infelizmente, né? Isso foi meio... eu acho que é difícil você ver isso hoje. Né? O pessoal que tá aí, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, que não é inscrito aí, que a gente precisa chegar em 1000 inscritos, tá bom? Eu conto com sua inscrição aí. Ô, Luiz, eu tô te perguntando isso porque, querendo ou não, ali na infância é o que molda o que a gente é. A gente percebe que é ali que a gente vai criando valores. Você falou, credibilidade. Eu tô percebendo tudo como que era os valores que seu pai e sua mãe tentavam passar para vocês ali. E quando você foi estudar fora, quando você fez administração? Sim. Você foi estudar em que cidade? Ribeirão Preto. Ali ainda, você ainda não tinha feito nenhum negócio ainda, não tinha despertado empreender ainda não? Não, mas ainda... Você ficava com seu pai ali também, é isso? Não, eu no terceiro colegial, né? Eu estudei, à tarde ficava no escritório vendo as coisas. No escritório, só pra me entender, o seu pai, ele era caminhoneiro ou ele já tinha uma transporte? Não, ele até os 10 anos ele era caminhoneiro. Os seus 10 anos de idade? Meus 10 anos. Ele era caminhoneiro e queria na boleia mesmo. Sim, ele que viajava. E depois... Naquela época, ele começava ele já também tinha esse tipo de coisa. Ele carregava, por exemplo, ele comprava milho aqui, que na época milho na nossa região ia ensacado para São Paulo. Não era granel, era ensacado. Saca. Aí ele comprava milho, ou então muitos produtores não tinham onde vender esse milho. E aí tinha umas granjas, até ali na região de São Paulo, da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes era muita granja. E ele, então, levava esse milho para vender lá. Ele ia de caminhão mesmo? De caminhão. Ele ia de caminhão. Aí ele começou, né? O pessoal tinha milho para vender. Ele carregava, ia lá, vendia o milho, chegava aqui, ó, vende teu milho lá e começou a fazer isso. Depois ele foi o pioneiro do calcário, porque na nossa região também, antes de ter o calcário, se plantava milho e algodão, não tinha soja, né? Porque essa região nossa, ela era produtora de algodão, que era a capital do Ouro Branco, aí falar. Essas áreas próximas de rio, que eles falam terra de cultura, terra vermelha. Sim. Mas tem muitas terras aí que não eram de cultura, que eles chamavam de campo, cerrado e tal, que ainda tinha aí. Isso era há 30 não, 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, sei lá, 40 e poucos anos. Ainda era mata, por exemplo. Meu avô tinha o pai da minha mãe tinha uma fazenda lá. Só plantava na área que era vermelho, plantava milho e tudo. A outra área era fechada. A gente lembra que era moleque, tinha aquele matinho lá, um cerrado, sei lá, né? E aí depois, quando descobriram o calcário, que corrigiu a acidez, que surgiu a soja, né? Aí começou a abrir toda essa área. Então começou Guaíra, Miguel Lopes aqui, aí atravessou Rio Grande, foi Conceição, foi embora. Aí foi já começou, não existe terra ruim mais, é isso? Não tem. O calcário corrigiu. Corrigiu. E meu pai ele conheceu o pessoal, começou o calcário nessa região, o pessoal da região de Rio Claro e Piracicaba. E ele conheceu esse pessoal, na época ele vendia lá, não sei, e eles começaram, tem um produto aqui e tal, ele começou a carregar, então ele levava milho, carregava o caminhão de calcário, e isso não era basculante não, chegava granel calcário aqui, ele carregava no rodo, no chão, era moleque, ele chegava, depois de dirigir um caminhão, você sentava com ele ali, ia na fazenda, ia descarregar lá pro pessoal, levava chapa, e ele também ajudava, a gente era moleque, gostava de subir em cima do calcário e descarregava no rodo, descarregava aquele, né, isso
né? Foi mudando. Hoje os caminhões são tudo basculantes. Seu pai, no início, ele começou a trazer o calcário sem saber para quem vendeu, ou ele já começou a fazer um trabalho? Quando o pessoal falou, ó, o calcário é para isso, e surgiu, começou a soja. Ó, o calcário sim. vai corrigir a acidez, né? Porque essas terras, primeiro, precisava corrigir essa acidez. Então hoje, você produz soja da terra tratada em qualquer lugar, né? E foi isso que foi o calcário que propiciou isso, depois adubo e tal, mas o calcário que tirava a acidez. E com isso começou, essa região virou região produtora, assim, toda a propriedade que produzia lá em 30%, 40%, 50%, ela passou a produzir praticamente total, tirava a área de reserva, o restante estava tudo produzindo. E houve essa expansão, né, da agricultura aqui no nosso estado e aqui nos vizinhos tudo, né? Mas chegou algum momento do seu pai começar a contratar gente para buscar ou não? Aí depois, quando ele já começou a viajar, aí ele tinha, por exemplo, 2 sobrinhos dele, que era mais velho. Meu pai dos irmãos era o mais novo, ele tinha 5 irmãs, ele era o único homem, ele era o penúltimo. Então já tinha irmã mais velha, ele tinha um sobrinho que era pouco mais de idade que ele. Aí ele ensinou a dirigir, aí eles compraram o caminhão, aí eles já andavam juntos, então eles já levavam o sobrinho junto. Então eles iam carregados, e voltava atrás. E aí foi juntando mais alguns amigos, então eles tinham uma turminha que ia carregado, voltava para o calcário. Então ele fez isso muito tempo. Aí muito tempo assim, né? Aí quando ele precisou parar de dirigir, na época ele comia em estrada, aí ele começou a ter um problema no estômago, úlcera, precisou fazer uma cirurgia, aí ele parou de dirigir. E aí como ele já estava, o calcário já estava, então ele foi o primeiro vendedor de calcário. Então ele vendia, o cara e era assim, né? Era um negócio de confiança, ele fala, o cara comprava o calcário hoje para pagar lá na hora que ele colhesse. O dono da fábrica vinha receber esse calcário aqui depois. Então entregava o calcário, aí o cara colhia, ele vinha receber. Então era uma coisa de confiança. O pessoal vinha aqui receber depois que ele colhia. Meu pai falou que nunca tomou um prejuízo. Você vê como é que era até nisso. Né? Soja, a Comove aqui, que era na região, uma empresa que começou, depois acabou também por má administração. Era uma empresa que também, muitos produtores, porque Guaíra, eu falo assim, eu gosto muito quando eu falo Guaíra aqui, Miguel Lopes acho que é a mesma coisa. Tinham grandes propriedades do pessoal de Orlândia, e os herdeiros não trabalhavam. E aí o que acontecia? Veio os japoneses, veio os italianos, veio os descendentes para cá, que foram arrendando essas terras e foram começando a plantar. Então o cara recebia renda, mas ele queria vender aquele produtor. Hoje, se você pegar, né, Guaíra ali, a maioria do pessoal hoje que são grandes produtores, todo mundo não tinha um pedaço de chão, era arrendatário. Então, assim, é uma história muito bonita. Né? Você vê lá, colônia japonesa e tal. Eu lembro, todo mundo começou ali arrendando, tal, plantando, e depois foi comprando um pedacinho e tal. Então, hoje, as propriedades de Guaíra estão geralmente de gente que produz. Né? As pessoas que foram devagarzinho comprando. E a Comove fazia muito isso. Chegava lá, olha, o fulano precisando comprar um pedaço que o vizinho lá quer vender, um herdeiro quer vender um pedaço. Aí o cara não tinha dinheiro na hora e falou, ó, eu tenho tanto. A Comove adiantava o dinheiro para receber na safra. E meu pai falou, nunca ninguém deu um prejuízo. Todos chegavam na hora e pagavam. Então, assim, era uma relação de confiança e isso propiciou que muitas pessoas, que eu falo, são oportunidades. Todo mundo era funcionário. Viraram donos proprietários de terra. Verdade. Guaíra, se você quiser listar lá, puta merda, todo mundo eram funcionários, né, que trabalhavam na fazenda, depois ele começou a arrendar e depois ele foi comprando. Então, assim, isso, né, eu falo que a oportunidade, ela tem sim. Se a pessoa tem vontade, tem tudo, ela vai. 85%, isso que você está falando é tão verdade que eu vi uns dados essa semana. 85% dos milionários brasileiros, 85% não teve nada de herança. 15% que é. Olha que coisa doida. É o empreendedorismo. E falar que o brasileiro não tem Rapaz, o brasileiro dá rebola e faz qualquer. Se ele dá certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar no mundo, né? É verdade. A gente fala assim, isso que eu falo. É o povo, né? Brasileiro é um povo hospitalário. Claro, em todos os lugares você tem suas exceções. Mas, e a gente gostaria que todo esse empreendedorismo fosse, né, que nós tivéssemos uma dimensão. Você pega, por exemplo, lá na Europa, que são muito assim, a gente vê os pessoas falar, né, os deputados, o cara tem um apartamentinho desse tamanho, ele viaja, ele vai no final de semana, ele vai de trem para ir trabalhar, não tem essa mordomia. Aí você chega aqui, eu tenho um deputado. Outra coisa, o cara vira celebridade não, né? Como fala, não é celebridade, é autoridade. Aí ele vai lá, ele tem não sei quantos assessores, ele tem não sei o quê. Tudo bem, se o cara
tá lá trabalhando realmente, ele tem um salário. Mas você pega lá, são os benefícios que esse pessoal tem. E uma coisa errada, eu acho que tem que ter uma alternância, né? A gente acaba acabando. Daqui a pouco nós estamos tocando em alguma coisa de política nesse Brasil. Não, né? não tem problema. Mas assim, se você pensar o Brasil, todas as instituições, vamos falar, nós estamos agora na época das Olimpíadas. Você já viu o tanto de corrupção que teve na CBF? Que o cara entra ali, ele não sai mais. Ele vira dono. É uma entidade, uma confederação de futebol que pertence ao povo brasileiro, que todo mundo o Brasil, né, o futebol é o esporte mesmo. Aquilo ali virou quantos anos na mão de pessoas se aproveitando de uma coisa que é de todo mundo. Aí o outro foi preso, o outro não sei o quê, e continua lá. Os clubes não conseguem pôr um cara que está lá. É uma coisa que... Aí você vai... Isso teve no vôlei, no basquete, no judô, todo lugar. Então, o que eu acho que deveria ter no país? Uma lei, e eu não vejo ninguém falar isso, porque quem faz as leis, quem tem que mandar são os deputados. Não quer que muda. Eles não querem que muda. Não, Você concorda que, por exemplo, uma coisa básica que deveria ser aqui no Brasil, ou todo lugar, acho que tem que ser em todo lugar no mundo, você pode, por exemplo, vamos começar aqui pelo cargo político, começa pelo vereador. Tá? Você pode ser vereador 2 vezes. Eu sou e você é reeleito. A partir daí, você já teve 2 vezes, você encerrou. Se você quiser de vereador ser prefeito, também você tem 2, você pode ser reeleito. Tá? Beleza, 2 vezes. Pô, já fui 2 vezes vereador, 2 mandatos, 2 mandatos de prefeito, agora eu posso ser deputado estadual. Beleza, depois federal. Mas qualquer mandato, ser só uma reeleição e não poder ter mais. Não é viver daquilo. Não viver daquilo. Você vai lá em Brasília, lá, virou o pessoal que está ali sabe, sei lá, 40, 50 anos, porque viram aquela máquina, participam daquele centrão, sei lá o que, dá em troca, e os caras vivem para aquilo. Ele está sempre pensando em ser ele, os benefícios que ele tem. Então, assim, eles vivem da política. É o contrário. Deveria, né, viver para a coisa. Então, isso aí, você não vê ninguém falar. Bastava ter isso aí. E a igualdade para todo mundo. Pô, eu fui 2 anos. Se o cara foi 2 anos presidente, acabou. Né? Eu fui 2 anos governador, agora eu quero ser presidente, tem outros cargos, mas não ficar lá. O cara, aquilo vira um meio de vida, e aí começa a ter. Se você não tem alternância no poder, você vê o tanto caso de corrupção, tanto coisas erradas, porque aí você vai ter uma alternância de poder, as coisas vão ser mais transparentes, né? Então, assim, não sei se um dia, né, a gente vai conseguir chegar num nível desse, mas... Né? Precisa mudar a mentalidade. O povo tem que pensar diferente, né? Mas tá sempre os mesmos tomando conta de tudo. E a chance para todo mundo. Ser um candidato, você pode ser. Todo mundo tem direito de ser candidato. Verdade. Mas, pô, você foi 2 anos, né? Você teve um mandato, eu fui bem no mandato, eu fui reeleito. Ótimo. Aí a gente terminou aqui, pô, você foi reeleito, você fez 2 mandatos legal. Pensa mais uma coisa para cima, né? Eu fui 2 mandatos de vereador, agora que eu ser candidato a vice-prefeito, prefeito, sei lá. Pô, é sua chance, todo mundo tem que ter essa chance, né? E isso alternava o poder, se tivesse essa lei, né? É verdade. Ô Luiz, e quando que foi o primeiro empreendimento que vocês começaram? Os filhos ali. Os filhos, assim... Você e seu irmão. O meu irmão, ele casou novo, e aí, na época, meu pai tinha um sítio, então ele começou a trabalhar, ele não fez faculdade, e ele começou a trabalhar na agricultura, ele também gostava mais disso, né? O meu tio cuidava da propriedade do meu avô, e a gente pequeno também ia lá, e né, gostava, chegava lá, você podia subir num trator, tudo, dirigir era bom, né? E meu irmão gostava mais disso, né? E ele acabou, então, como ele casou com 19 anos na época, e ele então ele nem foi fazer faculdade. Ele até tinha entrado na faculdade e não fez. Ele foi cuidar, então começou a trabalhar. E a gente sempre teve assim, e eu estava estudando, na ideia da gente, falar, pô, os postos, né, antigamente, até chegava em Guaíra, os postos tudo velho, tudo... Aí eu estudava em Ribeirão, você chegava lá em Ribeirão, era outra coisa, você abastecia um carro, você enchesse o tanque, o cara lavava seu carro. Falei, pô, aqui em Guaíra, o cara lavar um para-brisa. Você via isso, então? Eu via isso, né? O cara lavar um para-brisa é difícil. Então tinha aquele sonho, né? O posto aqui de tempo, mas sempre ligado, porque às vezes quando até 10 anos, eu não viajei muito com meu pai, mas eu fui algumas viagens com ele. Não muito, mas fui. E a minha mãe não deixava ficar andando assim, você fica aqui. Eu fui poucas vezes. E aí, a gente via, né, um atendimento, e a gente sempre, tudo que você vê que é bom, aquilo você acaba captando aqui para você, pô, eu quero fazer isso. E aí a gente tinha isso na cabeça, né, um negócio de um posto. E a transportadora foi o primeiro empreendimento, tipo assim, meu irmão já estava trabalhando, né, com ele que cuidava desse sítio, plantava,
mas era uma área pequena aí, e eu terminando, eu abri a transportadora. Então, assim, saí da faculdade, eu até tive na época com alguns professores, e eu realmente, eu fiz uma faculdade que eu me identifiquei, eu gostava, eu participava, e eu tinha oferta para ir trabalhar com alguns professores em firma de consultoria. Mas eu falei, pô, Guaíra tá precisando disso aqui, né? Até acho que era bom eu ter tido uma experiência trabalhando, mas veio aquele coisa de empreendedor. Ó, eu preciso abrir logo, que não tem nenhuma transportadora. Daqui eu preciso abrir. Então fui lá, abri a empresa, eu não tinha nenhum caminhão. Eu abri a empresa sem nenhum caminhão, porque você contrata o caminhão para os autônomos, o pessoal tinha. E comecei a trabalhar isso, como eu conhecia esse pessoal, a gente estava sempre, né? Meu pai mesmo, depois que ele parou de trabalhar, sempre tinha lá 2, 3 caminhões, ele tinha motorista, a gente estava sempre com os caras, conhecia os outros, que o cara vinha carregar de calcário com meu pai, eu estava naquele meio, né? Aí quando eu abri o transportador, os caras tinham caminhão, só veio carregar para mim. Aí eu ficava, eu tinha não sei quantas empresas de fora, e o carregamento aqui em Guaíra de soja, na época, era 24 horas. Você carregava soja e ali fazia farelo, tudo para exportação. Era ali mesmo, fazia? Era naquela esquina do trevo de da Guaíra. Comove mesmo? Era da Comove. Onde hoje agora está Copercano. Sim. Aquilo ali era o ano inteiro, esmagava aquele farelo para exportação. Então tinha uma época que saía soja para exportação e farelo. Aí depois que exportava a soja, ficava armazenada e morria farelo o ano inteiro. E assim, aí eu abri a empresa, estava trabalhando com isso aí, chegava lá o pessoal, era tudo funcionário, chegava à noite, todo mundo ia dormir. E lá carregava 24 horas. Eu ficava dentro do carro. Eu parava no carro, o posto, tinha aquele posto ali ainda, aquele carretão lá. Eu ficava, tinha um escritorinho ali, uma portinha ali. Eu parava o carro e à noite eu abaixava o banco e ficava ali dentro. O caminhão carregava, chegava lá, você tem que fazer documentação, fazer um pagamento para ele. Eu estava ali. Os outros iam embora dormir, tinha que esperar para outro dia. Eu estava lá à noite. Entendi. Aí chegava, fazia o documento, o cara falou. Aí o cara carregava para outra empresa, não podia fazer isso. Ele não podia seguir viagem. Porque o cara às vezes dormia o dia inteiro, chamava ele para pegar de noite. Ele queria ir embora. Os outros iam embora, eu ficava lá. Aí o cara falou, da próxima você carrega para mim, que eu tô aqui. Você pega uma ordem para carregar, você pegou do outro, é do outro. E aí chegava no final do dia lá, aí eu saía de lá 6, 7 horas da manhã, eu tinha um funcionário só que entrava, eu ia para casa, dormia até meio-dia, voltava e eu emendava até no outro dia. Só que era aquele movimento, era uma coisa, na época a safra de soja era muito grande, tinha menos açúcar aí, não tinha muita cana. Você fez muito dinheiro nessa época ainda. Carregava muito, trabalhava noite inteira. Eu tô imaginando o movimento que não tem hoje, né, Luiz? Como é que é doido? Não tem. Ali, eu falo ali. A soja foi subida pela açúcar. Isso. O açúcar, a gente carrega, assim, por dia, números grandes. Porque tá aqui na usina, né? Várias usinas todas aí, né? A gente carrega na região inteira aqui, é um volume grande. Mas era soja. E era só você e mais um funcionário. Eu e um funcionário ali. Então, assim, ele entrava, eu ia embora, depois eu ficava direto. Né? E ali no meio, dos motoristas. Então eu carregava muito mesmo. E o pessoal de fora lá, né? Sei lá, eu carregava, sei lá, tipo 30 caminhões por dia. O cara, se juntasse 5 empresas, carregava 15. Eu carregava 30. Você começou a fazer clientela aí também. Porque é o atendimento. Então eu falo, você tem que tratar, né? A gente sempre fala assim, o cliente tem que ser bem tratado. Então eu tava ali com o motorista, aí eu já saía ali na hora já chegava assim, às vezes eu nem almoçava em casa, eu ia correndo lá, já comia um marmitex ali no posto, jantava ali com o pessoal, tudo na base de, era marmita, era coisa. E assim, você estava no meio do pessoal. E era uma coisa que você acaba criando um laço de amizade. Até hoje. Cria vínculo, né? De vez em quando, chega um cara e fala, rapaz, eu lembro do sei lá. É muito gostoso você ouvir isso. De vez em quando eu encontro um motorista, chega aí, pô, deixa eu falar com o Luiz. Pô, eu carregava aqui há 30 anos atrás, né? Legal. 30 anos de empresa, 33 anos de empresa. Então, assim, de vez em quando você vê isso. E aí o cara vem e lembra. Você lembra? O cara, eu não sou muito. Algumas coisas eu lembro. O cara, que a gente fazia isso ali. O cara lembra de detalhe, né? Isso é muito gostoso, porque foi lá atrás. Então, essa confiança que a gente sempre fez, pagamento, eu lembro que na época o pessoal usava papel, aí o motorista tinha que fazer um vale frete, o meu não, eu estava ali, eu que assinava, o meu era cheque. O cara pegava para si onde ele queria, trocava onde ele queria. Então, essas vantagens que a gente deu, não precisava pagar mais. A gente tinha qualidade. Entendi. Né? Então, essa qualidade. E a qualidade, quando eu falo qualidade, né, o pessoal às vezes fala, não é só com o cliente, é com o fornecedor, é com o funcionário. Né? Eu acho que todo mundo tem que ser bem tratado, não só o cliente. O cliente, os teus funcionários e os teus fornecedores, porque você precisa de fornecedor. Claro. Né? E a gente sempre, então, teve essa desde o início,
essa qualidade para nós se resume em tudo, não só para o cliente. Você conseguiu levar isso a vida Eu inteira. aprendi ali com meu pai, com o negócio de honrar pagamento, de tudo. Isso é uma lição que a gente aprendeu, né, em casa, né, e que graças a Deus a gente vem seguindo. E como eu falo sempre, meu irmão, a gente está passando para os filhos, né, que é uma coisa que se resume. Eu acho assim, a outra coisa que também a gente começou, né, a gente sabe, hoje, né, os filhos da gente têm uma condição diferente do que nós estamos. Como eu tive uma condição diferente do meu pai, Sim. ele conseguiu pagar uma faculdade para mim estudar. Ele não teve, né? Então ele começou a trabalhar cedo também, não estudou, né? E a gente então, a gente quer fazer as coisas para os filhos, mas mostrando, né, a dificuldade para ter as coisas, né? Como que você conseguiu, o esforço, tudo. E acima de tudo, né, a humildade, né, que a gente tem muito, a gente vê muito aí, porque você, às vezes, os filhos acostumam com uma vida totalmente diferente que a sua, né, eu te falei do negócio da bicicleta, eu tenho uma coisa que eu lembro com muita vontade, às vezes você pega hoje e compra um carro, às vezes esse dia mesmo, mas você monta um carro novo, não, é legal, graças a Deus, né, eu posso comprar um carro, mas assim, o que me marca, né, muito, foi eu ter comprado uma bicicleta de marcha, isso marca muito mais a lembrança que eu tenho de sentar numa bicicleta de marcha, na época, uma Caloi 10, ela é muito maior para mim, muito maior, do que você pegar hoje, troca um carro, monta um carro. Por quê? Ficou marcado. E essa bicicleta, meu pai deu, ele não podia dar uma para cada um, não. Era para dividir para mim e para meu irmão. Então era assim, hoje eu andava, amanhã era ele. Então aquilo, cara... Qual a idade que era que você estava aí, só para me entender? Aí já tinha uns 12 anos, 10, 11 anos. Com 7 eu ganhei essa Monareta. Aí depois lançaram essa Caloi 10 aí, que era, rapaz, o pessoal ganhava, os meninos, né, os amigos meu tinham, olhava aquilo, você ficava com o olho. Era uma coisa de. Aí você pega, meu pai falou, ó, no Natal vou comprar uma bicicleta pra vocês ouvirem. Aí ele comprou uma, não podia comprar duas. E ele comprou, se não me engano, em Barretos, porque aqui em Guaíra nem sei se tinha. E ele chegou numa viagem com esse caminhão, cara, é bicicleta em cima. A hora que ele deixou a bicicleta, uma Caloi 10 branca. Então, assim, era só de você mudar aquelas marchas, rapaz, o dia de eu andar, se eu pegava, eu rodava o dia inteiro, porque no outro dia meu irmão quer andar. Então, era revezar. Então, assim, e aí o que ficava no outro dia andava numa bicicleta normal. E essa de marcha foi uma só. E é uma coisa que marca, né? Então, a gente passa, é uma história legal de contar, eu acho que é um exemplo. Né? Claro que é, você tá doido. Porque o seu filho, você ganhou uma bicicleta, você ganhou isso, ele já pode ter isso, mas que ele saber dar valor naquilo, né? Então, assim, a hora que a gente falou lá, essa história aí, e que é marcante. Hoje, se eu lembrar, assim, foi muito mais aquela sensação de você andar naquela bicicleta, do que hoje você não tá no carro. Era uma coisa que marca mais, né? Legal demais. Ô Luiz, aí você começou lá com essa transportadora, foi crescendo, você comprou caminhão primeiro ou vocês montaram o posto de gasolina? Não, aí a gente começou, aí foi logo que a gente começou a comprar caminhão, a gente tinha um terreno, né? E a gente, na época, para você montar um posto, era muito burocrático. Tinha que ir para Brasília, era um negócio muito fechado. Você simplesmente tinha um terreno, eu quero montar um posto. Não era assim. Dependia de um órgão, não lembro como chamava lá, que tinha um órgão em Brasília. E isso era muito difícil de conseguir, né? Então, quem tinha um posto, isso valia. Se quisesse vender, todo mundo comprava. O documento valia mais que o posto. Era muito difícil para fazer. A gente tinha uma área que a gente acabou trocando um negócio lá, entrou uma área lá, que era onde foi feito lá o posto Jataí, aquele primeiro posto ali, e a gente tinha essa área. Aí meu irmão, lendo, a gente também ele também muito, apesar de estudar, eu acho que ele tem muito mais, ele é mais com que eu e outra coisa. Legal. Ele gosta de ler mais coisas e tal do que eu. A gente, né, aí ele tinha aquela revista, acho que não sei se tem até hoje, Pequenas Empresas. Eu lembro dela muito. E eu sempre pude ler aquilo. Leia e tal, e ele também. Aí ele viu lá um dia o negócio da Shell e entrou em contato, através daquilo ali. Entrou em contato lá, ó, sou de Guaíra, tem um posto, mandou lá. Pô, de repente recebeu uma ligação. Mandou o telefone, que a pessoa da Shell, ó, aqui é da Shell tal. Você entrou em contato, eu posso fazer uma visita para vocês? Quando? Não, semana que vem. A gente foi até. O pessoal veio ali, cara, a gente nem acreditava. Veio a Shell aí, chegou aí, veio conversar com a gente. Que local vocês têm aí? Aí não tinha nenhum posto Shell em Guaíra. Né? Não, porque a gente queria ter um posto aqui. Eu falei, bom, vamos ver, né? Ele levou o local, falou, nossa, o local é excelente, a área e tal. Aí falando dos planos, ó, aqui dá para fazer com caminhão, um lugar grande, na época, 30 mil metros. Posto na cidade, 4, 2 mil metros, 30 mil metros e tal.
Ela falou, não, tal. Falei, pô, mas hoje como é que consegue? Falou, olha, é o seguinte, a lei mudou. Vocês conseguem uma aprovação da prefeitura? Eu falei, acho que sim. Qual o problema aqui, né? Não, se você conseguir, o posto vai sair. Eu falei, mas como? Ele falou, não, vai mudar a lei. Eles já sabiam. Não vai sair em Brasília mais, vai depender só de uma aprovação da prefeitura. Eles já sabiam isso, o mercado não sabia disso. Tá certo, tava precisando expandir, né? Aí eu falei, pô, mas foi na época que o país... Eu lembro que tinha entrado um Collor lá, né? Em 80 e pouco. 90, foi, sei lá. É. Mas foi uns... Né? Teve 90, é verdade. Que ele falou que o Brasil, os carros eram uma carroça. Eu lembro disso aí. Foi nessa época. É um cara que também a gente acreditava, né? Pô, o cara mudou. Novo, né? Aquele vídeo, e de repente tiraram, ele não cedeu lá. Então, assim, foi uma pena, né? Mas a gente acreditava, né? E teve algumas coisas que realmente valiam a pena. Esse negócio de falar que o carro é uma carroça. Ele abriu exportação, né? E aí a indústria automobilística cresceu. Hoje também os nossos carros são os mesmos que tem por aí, não tem diferença nenhuma. E aí eles falaram isso pra gente. Vamos lá, marcamos o prefeito. Aí, você tem uma hora? Eu falei, não, sem problema. Tem problema, não precisa, a região e tal. Aí voltamos. Aí falei pro cara, tudo bem, eu tenho um terreno, cara, mas quanto vai gastar pra construir um posto desse? Né? Naquela época era pedir inflação. Então, não temos dinheiro pra isso. Não. Vocês entram com o terreno, nós vamos bancar a construção do posto. Mas como que eu vou pagar isso? Você vai pagar, eu lembro de 50% da correção. Por exemplo, na época a inflação dava, sei lá, muito, mas 10, 20% ao mês, você vai pagar 10. Então, assim, o seu capital lá, eles vão usar rapidinho, você devia. Aí, eu falei, será que eu estou sonhando, né? Uma situação. Aí, assinou lá, pode assinar, mandou o contrato. Já mandou um cheque, cara, feito à mão da Shell, na mão, para começar a construção. Abrir uma conta, abrir uma empresa, depois do dia, e para construir esse posto. E o dinheiro deu? Chegou no fim, faltou um pouco, porque a gente tinha uma área muito grande, aí fomos lá, vendemos um carro, vendendo uma coletadeira. Vocês teve que desfazer de trem para acabar, para terminar tudo, né? Mas, deu 2 anos, eu liquidei minha dívida, porque a inflação era alta, não foi o dinheiro. Galopava, né? Aí, em 2 anos, eu não tinha mais nem dívida com eles. Então, assim, foi realmente uma oportunidade, que foi, ele encontrou, visto na revista, foi realmente, porque você tinha um terreno, construía um posto grande, né? E aí a gente foi pra pista, aí começamos. Na época, eu falei, aqui, tanto é que eles queriam abrir, falei, enquanto eu não calçar o posto tudo, eu não vou abrir. Pô, lá em cima, onde a gente ficava, era tudo chão, sujeira. Calçar fazer pirra. Mas, cara, a gente não usou nem asfalto que estraga, usou uns bloquetes assim, a gente trouxe pra fazer um bloquete. Olha que interessante querer fazer bem feito, cara. Ninguém percebe essas coisas. A gente quer fazer o trem tudo uma vez, né? Não, até eu cheguei nisso lá, não estragou. E aí, assim, fizemos. Legal. E aí vai funcionar, beleza. Nossa senhora, né? Nunca tivemos posto. Aí você vende a prazo e paga. Conhecer o negócio. Aí você começa. E no fim, fiquei de pé, não tinha nem carro mais, porque você tinha que... E foi, quer dizer, tudo é desse jeito. Mas tá lá, inauguramos o posto, carro abastecia, encheu o tanque, então já fizemos, né? Aí eu criei uma frase lá. Abasteceu, tinha um negócio do leite condensado, bateu, tomou, como é que chama? Tinha um jogo, acho que era leite... Eu lembro, bateu, tomou, eu lembro disso aí. Um negócio assim. Aí a gente copiou um pouco lá. Abasteceu, lavou. A gente fez um boxzinho lá, depois do abastecimento de carro. Se abastecia o carro, encheu o tanque, já parava lá na frente, a lavação de graça. Que é o que tinha em Ribeirão. Certo, você trouxe o que você conhecia. Aí tudo novinho, padrão da Shell, tudo bonito. Aí isso foi o quê? É bom porque depois os outros postos tiveram que passar por isso. Aí todo mundo teve que arrumar. Teve que melhorar. Hoje você tem os postos bons. Então, assim, uma coisa serve de exemplo, né? Então, o Jataí foi uma mudança em Guaíra do que tinha de postos antigos para um negócio novo, né? Um posto novo. Então, assim, aí a gente ficava lá, lavava carro, eu ficava na transportadora até... E a transportadora no mesmo período? Então quer dizer que vocês viram... Aí meu irmão ficou mais no posto, no transportador, mas é tipo assim, a hora que o posto na época de safra, e aí, quando tinha carregamento ali, tinha a Carol, aquilo enchia. Era movimento, e aí eu ficava, tipo assim, eu estava lá na transportadora, nós parava, alguma hora eu já ia ajudar até no caixa do posto, descia, enquanto não fechava parava o carregamento, a gente estava ali abastecendo, aí tem gente que parava meia-noite, 2 horas, aí parava, aí a gente ia embora. Então, assim, foi aquela correria. O caminhão também, o cara chegava para abastecer o caminhão, põe 300 litros, falou... Enche o tanque que eu lavo a gabina. Aí a gente subia na gabina e lavava a gabina. Então, assim, é uma coisa muito gostosa, que a gente conta com orgulho. Que claro. Fazer,
porque foi uma mudança, né, de atendimento, e aí você conquista aquele cliente. Então aí depois esses motoristas já chegavam, já enche o tanque aí, porque geralmente o cara chegava, punha um pouco, ele abasteça na frente, e a gente acabou conquistando, pegando uma época boa de muito movimento, e ali era um posto voltado a caminhões, né, o carro tinha o abastecimento separado, mas era um movimento grande de caminhão. Na cidade, por exemplo, é difícil um caminhão abastecer, porque nem cabe lá, né? Ali não, ali tinha. Então foi assim, foi o divisor. Então começou o posto e a transportadora praticamente junto, foi, né? Aí foi com esses dois, aí depois foi expandindo para outras áreas, aí vai surgindo uma coisa ou outra, mas esse foi o início. Teve algum momento assim de que vocês passaram uma dificuldade, assim, teve que superar algum desafio maior, não? Sim, esse país, questão de crise, é tudo. Sempre, eu falo assim... Essas crises afetam bem, né, Luiz? Se Luiz? você falar que você dorme, todo mundo tem segurança no Brasil, segurança não tem. Você tem que tentar fazer o seguinte, se você tiver muita preocupação também, você não investe. Você não se pensar, não tem jeito. É uma situação assim. Agora, graças a Deus, a gente sempre conseguiu. Tem uma época de crise disso, época daquilo, mas a gente, sabe, dificuldade sempre tivemos e sempre vamos ter. É o mercado, né? Você tá. Mas graças a Deus, cara, a gente sempre conseguiu, né, manter esses negócios que era. A gente sempre tinha uma preocupação, né? Você não ter que falar assim, pô, eu vou diminuir, eu vou ter que por alguma dificuldade que teve. A gente, né? Isso nunca aconteceu. Às vezes por ser um pouco conservador, às vezes poderia ter ido dado um passo até mais longo. A gente foi um passo um pouco devagar para ter um pouco mais de segurança. E isso a gente tem hoje. Eu brinco muito com o pessoal, né? Às vezes o pessoal que eu falei, você acaba conquistando uma credibilidade. Às vezes hoje a gente trabalha com o pessoal de onde já tem uma certa amizade, porque você está muito tempo no mercado também. Aí o pessoal vem e faz, gente, se eu for usar todo o crédito que vocês me dão, eu não vou aguentar pagar. Então, assim, obrigado, eu tenho crédito, mas você tem que saber o que você pode fazer. Não é fácil, né? Você pode, uma hora, um negócio der certo. Você vê, passamos nessa época da Covid. Quem esperava acontecer isso no país? Né? Quantos ramos de negócio que, de repente, de uma hora para outra, cara, teve que fechar, teve que fazer. A gente ainda agradece, eu lembro que... Por quê? Como a gente transporta alimento, nós não paramos, né? Nós não paramos, aquela preocupação de você estar viajando, dessa Covid ser transmitida. Não tivemos na empresa nem uma morte por Covid, nenhum motorista rodando para todo mundo, graças a Deus. E foi assim, tomamos os cuidados, mas a gente não parou, né? Então foi uma coisa que, mas a gente sabe, pega um setor de ônibus, pessoal parado, transportadora porque transporte é muito diversificado, né? O do agronegócio não parou, mas você vê um monte de transporte que parou, né? Shopping fechado, o tanto de empresa que abastece shopping, só ficou parado. Então, assim, a gente teve, graças a Deus, né, poderia ter passado por isso, mas a gente não passou. A gente continuou trabalhando. Hoje, na produção de grãos, que a gente sempre vê como futuro, né? Hoje a gente, de 2003, acho que foi 2003, a gente começou sempre tinha essa vontade, né? Já tinha lá, o meu irmão tinha essa... ele gostava muito disso, né? Ele entende mais essa área aí do que eu, e ele sempre... e a gente sempre falava, meu pai sempre falava, se puder, né? Agricultura é uma coisa muito bonita, cara. Você produz comida, você produz... Né? É uma coisa muito bonita. Eu acho que a gente é gratificante, você semeia, aquilo nasce, você vê colheita. Hoje a gente acompanha. E a gente, em 2003, começamos, né? A gente tinha uma propriedade pequena aqui em Guaíra, que era herança da minha mãe, mas era pouca coisa, então plantava ali soja e tal. Aí a gente acabou, né? Começamos a migrar aqui para Minas, vendendo, compramos outras áreas e a gente foi expandindo. E hoje eu acho que sempre vai ser, né? O futuro, porque ninguém vai deixar de comer. Claro, você tá doido. Com toda... Pode ter crise, pode ter... Porque o cara deixa de fazer alguma coisa, mas deixar de comer não tem deixa. jeito, não. Então, assim, e eu acho hoje, né, pra gente ver, por isso que a gente tá focado muito no agronegócio, que acho que sempre vai ser o futuro. Porque ninguém pode se inventar uma coisa, pode se inventar isso. Combustível. Agora tem carro elétrico, daqui a pouco posto de gasolina não vai vender eletricidade, não sei. Né? Apesar de eu também achar que o carro elétrico é sensacional, não polui, só que para você produzir eletricidade, nós não temos produção de eletricidade tudo com hidrelétrica. Nós temos, então se houver um consumo muito grande, como que nós vamos produzir eletricidade? Eu acho que no Brasil não tem muita tendência de
de pegar, porque o Brasil é muito, sei lá, muito grande. Como é que não sei se isso aí funciona, não. Esses países continental assim. Marcelo, o carro em si, né? Realmente. O híbrido, tudo bem, mas o sol. Então, Você mas eu digo o seguinte: o problema é que se todos os carros passassem a ser elétricos, o Brasil não tem. Nós temos picos aí de energia. Que não aguenta, não. Termoelétrica. Térmica elétrica e queimar combustível. Então, vê que é mais poluente do que o carro. Então, assim, tem que ter um pouco, mas eu acho que não vai ser. Tem outros combustíveis aí que pode ser o futuro. Esse negócio de carro híbrido deve estar funcionando o motor e gerando energia aqui para diminuir. Você vê os consumos. Antigamente, um carro fazia coisas. Hoje, cara, que esses carros. Não sei quantos quilômetros. 17, 18 de gasolina, tem até. Muito mais. Faz até mais, né? Então, assim, eu acho que esse aí, pra gente aqui, porque igual a Europa ficou na moda. Só que eu falei, a Europa, ela queima carvão para gerar energia. Então você está pondo o carro que não polui, mas está aumentando a sua usina que vai para produzir energia. Então, assim, tem que ter algum produto. Parece que tem um gás aí, esse é muito bom, que você aproveita do bagaço da cana, do subproduto. Falar que estão fazendo. Né? Então, começando a desenvolver. A gente estava esse dia com o pessoal da Térios, que a gente trabalha. Os caras estão desenvolvendo isso aí para poder. Aí sim, é um gás que aí você pega lá um bagaço, que é um subproduto que hoje gera energia. E esse bagaço vai gerar um gás, aí esse veículo a gás já tem algumas coisas em teste, esse aí sim, você vai aproveitar ali, você não vai ser. Você vai ter como produzir ele sem sem ter poluição. Você não vai ter que queimar combustível, né? Então, assim, eu acho que vai ter, né? Muita coisa vai mudar. Fala hidrogênio, mas você também não entende. O carro elétrico eu não sei, não. No Brasil não dá para entender muito. Ô Luiz, deixa eu te perguntar, nesse período aí, hoje vocês tocam terra, né? Tem fazenda, você não tira semente, não, é só grãos normal mesmo. Hoje também nós estamos, as nossas fazendas são sempre, estamos tudo, o que a gente optou? Por irrigação, né? Até porque o clima nosso também vem sofrendo aí, então quando a gente migrou para isso aí, a tendência é o quê? Vamos irrigar áreas que poderiam ser irrigadas, né? Com que você tem que ter água, Então hoje a gente tem a ideia é atingir quase que 100%, você não consegue porque os pivôs são redondos, você tem algumas partes, mas tipo... A ideia é chegar a 80% de área irrigada, né? Então, nesse caminho aí. Aí você produz soja, milho. Aí quando você fala o milho, por exemplo, irrigado, você faz ele para semente, você pode produzir semente. Eu não faço semente. Sim, mas você produz a semente. Eu produzo a semente para uma indústria de semente. Mesma coisa soja também, a gente faz isso, né? E já tivemos em Goiás uma indústria que fazia a semente de soja, aí depois a gente vendeu. Então hoje a gente faz campo, aí a gente planta feijão, tomate. Né? Então tomate também. Tomate também. Então, ô Luiz, fazenda, posto de gasolina, transporte. Hoje você está com quantos colaboradores? Uns 400 e mais de 400. Como que é tomar conta disso tudo aí? A gente tem uma equipe boa, né? Se a gente sozinho não é ninguém. Né? Claro. Eu digo assim, eu também, eu tenho gente, funcionários meus lá, sempre nós criamos criamos lá um evento lá, quem tivesse acima de 20 anos, 25 anos de empresa, a gente fez um troféu de agradecimento, alguns que já estavam aposentados, a gente deu. Então nós temos muita gente lá, que tá 30 anos com a gente, que a gente está lá, tem pessoal que está sempre entrando mais gente, e eu acho assim, essa turma, né, esse pessoal, a gente sozinho não é ninguém. Não, faz nada. Então a nossa também, eu acho que o segredo de você conseguir é ter pessoas eficientes, de confiança, né, da gente. E a gente tem, né? Graças a Deus, a gente tem uma equipe boa, porque não adianta, né? A gente sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, para cuidar de tudo, você tem área, o RH que cuida aqui, você tem o financeiro, você tem várias. E a gente tem que entender um pouquinho, tem que dar uma olhada e falar, olha, eu não sei tudo, eu preciso de você, contador, você tem que saber, eu tenho uma noção de contabilidade, você tem que ser melhor que eu aqui. Você que, eu não gosto de parte de TI, né? Eu não gosto, meu filho adora. Então, assim, falou, ó, o que é isso aqui? Eu tenho que escutar quem entende. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa, eu lembro quando eu nunca gostei de mecânica, então caminhão e tal, mas eu não entendo nada. Aí, o caminhão quebrou, eu ia para concessionária para fazer orçamento, para botar. Eu corria também. Aí chegava lá e falava pro cara assim, ó, fulano, deixa eu te falar, o cara que entende. Você, claro, você estragou um motor aqui.
o escravo, porque você chega na concessionária, o cara fala, tem que trocar tudo. Ó, eu queria que você fosse sincero. Eu não entendo isso aqui. Você entendeu? Então, assim, você fala para mim o que pode aproveitar e o que tem que trocar. Eu vou confiar em você. Eu vou arrumar, eu vou trazer sempre serviço aqui para você. Mas vê o que você entende. Hoje eu tenho lá um funcionário que quando acontece alguma coisa, ele vai lá, ele entende. Ele vai dizer, mas na época eu não tinha. Era eu. Vou chegar no peito. Vou chegar lá no cara achar que eu sei tudo da palpite. Não, eu falava, ó, eu sou sincero. Eu não entendo de mecânica. Então você vai falar para mim, ó, isso aqui você precisa trocar, isso aqui não, dá pra gente aproveitar. Aí você me faz um orçamento que dê para mim. Então, assim, que aí eu vou confiar em você, eu vou fazer aqui. E isso a gente criava um vínculo de, né? Ô Luiz, é interessante para mim não perder a linha de raciocínio, porque eu quero saber. Nesse período você fazia tudo. Quando você começou a delegar serviço para as outras pessoas, quando foi chegando a crescer, você teve dificuldade em delegar ou você foi um cara sempre que conseguia passar? Porque tem gente que tem essa dificuldade. Não, eu acho assim, vai da necessidade. Como eu te falei, a gente não podia sair contratando. Se eu fosse contratar, como é que você ia pagar? Não tinha condição. Não, até hoje. Até hoje é bonito chegar, o cara fala assim, pô, você tem cara para isso, tem cara para aquilo. Gente, mas não tinha, né? Nossa, nada, Marcelo. Trabalhando certinho, nada. Você ganha absurdo pra você ter luxos. Não tem. Quem trabalha certinho, não dá pra você ficar tendo muita coisa. Não adianta. A realidade, pelo menos no ramo que eu trabalho, pode ser que o cara acerta uma mina aí. A gente tem condição de ser trabalhado, de ser rentável? Tem. Mas as margens, você vai na agricultura. Pô, esse ano você produz, de repente fala, nossa, o preço da soja tá bom. Aí você produz muito, o preço cai. Feijão, seu feijão tá para colher lá, tá custando tanto. A hora que você colhe, esse dia eu cheguei no... Tá custando 400, colheu tá 200. Eu fui no mercado, tava lá. Eu peguei, mandei, falei, pô, liguei pro meu irmão, quanto é um saco de feijão aí na fazenda? Rapaz, tava 300, caiu para 250. 250? Aí eu peguei e tirei uma foto lá. Feijão, broto legal, que é o que o pessoal quer aí. R$ 9,99 o quilo. E tinha um de 10 e 12. Esse estava R$ 9,99. Falei, pô, 600 reais por saco. Nós que produzimos tudo, que põe tá 250. 250. Aqui chega, tem alguma coisa errada. Aqui chega a 600. Então, assim, você concorda que, eu não sei, cara, o cara vai pagar caro, a gente tá vendendo barato, então você tem que ter um meio termo. Sério, é mercado. O mercado dita, né? Tem produto que você assusta. Fala, pô, mas eu tô fazendo aqui. Então, assim, a gente sabe, né, que a dificuldade é essa. Agora, não, vou guardar um pouco, então vou esperar melhorar. Então, assim, nunca você consegue, né, muda tudo, né, dólar sobe, não sei o quê. Então, assim, é difícil. Então, a gente sabe que alguns luxos, né, eu poderia ter um para isso, um para aquilo. Gente... Mas você não tinha esse problema de delegar, não? Você conseguia mesmo? Porque, aí quando a gente começamos na época, né, que fazia tudo, aí primeiro eu contratei alguém para começava a ligar, atender telefone, preencher esse documento. Então você contratou para preencher documento, que eu fazia tudo. E eu sempre fui ruim de bater, mas de escrever. Aí chegava lá um monte de caminhão de uma vez, como eu ficava à noite, eu adiantava tudo, porque eu tinha que bater uns documentos para viajar. Eu deixava tudo adiantado, porque se chegasse 5 ao mesmo tempo, eu ia demorar para fazer. Né? E eu queria liberar o cara logo. Aí eu deixava adiantado ali, esperava. Aí chegava o cara, eu só pegava o número da nota fiscal, eu precisava o peso dele, e aí eu só terminava para ele ir embora, porque senão eu ia ficar. Então, assim, aí a hora que eu pude... Eficiente, né? Aí eu arrumei um para bater macro ali, para fazer aquilo ali. Aí você já ficava mais em contato com o cliente. Então, assim, isso sem problema. Vai delegando. Tranquilo. E eu, sinceramente, se eu percebo que a pessoa tem jeito para aquilo, e melhor, você vai fazer isso. Você faz melhor que eu. E eu admito, tem muita coisa. Perfeito, mesma coisa. Perfeito isso aí. E toda profissão, cara, é importante. Você vai lá, eu falo assim, você chega numa empresa. Cara, você vê a empresa... a empresa pode ter um funcionário para isso, um bom contador, um bom financeiro. Aí você chega lá, a empresa está tudo sujo, desarrumado. Você precisa ter uma pessoa da limpeza muito boa. É verdade. Aí você vai num caminhão lá, cara. Pô, o caminhão estraga pneu, fura pneu. Pô, e aí? Você não tem que ter um borracheiro, que é uma profissão difícil. Difícil pra caramba, né? A gente sabe que é um serviço pesado. Exato. Então, assim, você vê que a importância, ninguém é nada sozinho. Né? Você não é porque... eu sou dono, eu vou entender mais de TI. Não tem jeito. De programa aqui, não. Então a gente tem que ter essa humildade de saber. E eu, sim, se eu tiver alguém que eu percebo que tem condição de fazer, né, que faça, que eu percebo, essa pessoa que pode fazer isso melhor que eu. Pô, ela vai fazer isso para mim. E foi assim aos poucos. Precisava de alguém aqui, você vai fazer isso. Pô, o cara vai lá, bate a máquina e pedir, muito melhor que eu, deixa ele fazer isso, né? Aí eu já tinha condição
estava aumentando o serviço, de contratar um cara ali. No começo eu não tinha, eu tinha que me virar, né? Como eu tinha que ir lá negociar lá, hoje eu tenho lá o cara que, eu pergunto, eu tenho noção de, mas eu tenho um cara que cota, vai lá para, hora que vai nas concessionárias, eu tenho esse cara que é o técnico, que entende, que vai lá e olha e diz, não, isso aqui tá certo, pode fazer, não pode. Então assim, hoje a gente tem, né? Mas antes tinha que fazer tudo, porque não dava para ir pagando tudo que não tinha condição. Ô Luiz, qual que é as características que um líder tem que ter diante da sua experiência para liderar esse tanto de gente assim? Característica sua que você acha que te ajudou a ter, porque eu percebo que os funcionários, os colaboradores de vocês lá têm orgulho de trabalhar lá, né? Igual você falou, tem muita gente que passou de 20 anos, a gente vê, quem é empresário enxerga essas coisas, a gente vê esses negócios. É bonito, né? Uma pessoa que tem muito tempo numa empresa, ele é muito bom funcionário, e a empresa também é boa, porque se um for ruim, não vai ficar muito tempo. Tá certo, é verdade. Às vezes um cara fica um tempo aqui, para oportunidade melhor, ele vai crescendo. Também tive gente que passou pra gente, teve uma oportunidade melhor, falou, olha, cara, vai porque é melhor para você, né? Certo. Já teve isso também, pessoas que entraram lá, que aprenderam ali dentro, que serviu para ir com... Pode dar um salto maior até. Então a gente fica contente com isso. Temos também exemplo disso, que pessoas que lembram com orgulho, que trabalhou ali, que aprendeu ali, que foi... Aí trabalhou, eu sei disso. Ô, Luiz, e quais que as características assim, que te ajudou, que você acha que um líder tem que ter, né? Que tem que ter, dentro da sua experiência, que você consegue envolver as pessoas na sua unidade ali? Ô, Marcelo, eu sempre fui o seguinte, eu não sou de mandar, eu sou de pedir. Você entendeu? Então, assim, eu peço as coisas. Eu não sou de mandar, eu acho que a pessoa tem que ter, eu falo dentro da empresa. Primeiro, respeito um funcionário com o outro, todo mundo. A gente cria um ambiente gostoso, né? Cara, um cara tá nervoso um dia, às vezes ele responde aqui pro outro, porque você tem muita gente ali, isso acontece. Mas, pô, eu não tava legal, volta aqui, pede desculpa. Então é uma das coisas que a gente tenta, né? Eu tenho sempre bom humor. Por mais dificuldade que você passa, é problema, é não sei o quê. Mas se você não tiver um bom humor, então você tem que estar motivando, né? Claro que às vezes tem hora que você está cansado, porque você vê tanta coisa que vai passando assim no seu dia a dia ali, principalmente nesse país ali que fala, puta merda, desanima, você tem que estar animando todo mundo, né? E eu acho assim, uma das coisas, a pessoa saber, primeiro, né, ter respeito com os seus colaboradores, né? Acho que a primeira das coisas, respeitar, ouvir, saber ouvir também, né? E acima de tudo, né, dar um exemplo, né? A empresa aqui, ela trabalha assim. Então você tem que ter um exemplo. Então aquele exemplo que eu aprendi lá com meu pai, de ser, né, você tem que ser correto aqui, eu acho que isso a gente conseguiu passar. Então a gente, tanto para funcionário, como para filhos, graças a Deus, a gente sente isso. Então a figura, nada mais é que eu falo assim, eu sou um técnico de futebol. Você já viu um time, eu falo, gente, eu sou um técnico. Nós somos uma equipe. Eu sozinho, o técnico não joga bola. Então eu preciso de cada um numa posição, certo? Se cada um, esse aqui é o que sabe fazer gol, esse aqui que defende, todo mundo é importante. Então eu acho que isso, delegar esses poderes, fazer sentido de equipe, né? E mostrar a importância de todo mundo, né? Não porque eu sou o dono, eu acho que eu sei tudo. Nada, pelo contrário, é o que eu venho falando. Então tem essa humildade, né? E essa relação da pessoa conversar com as pessoas, ninguém precisa ter medo de você. Acho que respeito também é uma coisa que você conquista, você não impõe. Não adianta você ir no grito que alguém vai te respeitar. São com ações. Então, isso eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria tudo novamente igual. Tipo assim, você mudaria alguma coisa? Não, eu faria igual. Então, acho que a gente escolheu o caminho certo, né? Tendo dessa disciplina que teve lá, né? Que é a importância ali dos pais, e a gente passa isso num ambiente, eu acredito assim, tem que ser um ambiente leve para trabalhar, né? Isso é bom humor, é coisa, a gente incentiva, gosta muito lá, né, de esporte, por exemplo. Eu faleceu agora, mas o Abílio Diniz é um cara que eu admirava, né? Ele sempre incentivando o esporte, porque você sabe que a pessoa, se ela tiver bem de saúde, ela vai estar bem em tudo, né? Então, a prática do esporte é muito importante para isso, né? A gente, não sei quantos anos atrás também, passa muito tempo, às vezes chegar no final de semana, antigamente tinha clube, foi fechando os clubes, eu falava, funcionário chega fim de semana, não tem nada. Aí eu passava ali e falava, eu quero fazer um clube para funcionário, né? Ele também tem a condição de fazer. Eu tinha aqui um rancho Miguel, ao fim de semana eu vinha para cá. Funcionário,
Pô, o que vai fazer final de semana? Aí eu consegui, fiquei de olho numa área que era próximo da empresa. Já faz muitos anos ali, né? Faz muitos anos. Faz muitos anos. Aquilo ali, vixe, é muito tempo, passa muito rápido, mas faz muito tempo. Aí a gente foi namorando aquele terreno, comprando, porque ficava próximo, né? Aí montando campo de futebol, quadra, fizemos alguns quiosques. O pessoal vem final de semana com a família, um usa aqui, usa ali. Mas aí tem uma área de lazer. A gente, moleque, qualquer terreninho que tinha, já queria jogar bola. Aí depois falou, pô, fiz um campo, gramadinho, arrumado. E assim, né? Essa era o intuito. E aí, junto com isso, eu falei, olha, vamos desenvolver também, além do lado esportivo, o lado humano de fazer o bem, de fazer da beneficência. Então, ó, dentro do clube, nossa, nós temos história lá para trás, muito legal, né? A gente não é de, talvez, divulgar muito essas coisas, mas já fizemos tanta campanha, porque assim, beneficente, né? Eu acho que a gente, né, a caridade, né, é uma das coisas que tá, se você não sou, eu respeito todas as religiões, né? Eu não sou, para mim, Deus é um só, então um enxerga Deus de uma maneira, outro enxerga de outra, mas para mim Deus é um só, né? E aqui dentro, desde que a pessoa, né, tá ali vendo as coisas, é importante isso. Qualquer religião é importante, desde que você tenha, né, fazer o bem, né? Se você abre a Bíblia, só fala o quê? Caridade e perdão. Isso. É em cima disso. Se você fizer caridade e saber perdoar e saber fazer, tá ali é a chave de tudo. Então, assim, aí dentro do clube, a gente acabou desenvolvendo isso. Vamos fazer evento para isso, vamos ajudar aqui, vamos fazer aquilo. Isso é muito legal. Você sabe, as pessoas fazendo, até hoje, a gente faz isso. Então, o clube estava ali, tanto para ser usado para isso, né? E para as pessoas usar como motivo de descontração no fim de semana, dia de semana, né? A gente incentiva, a gente já fez várias campanhas, muito funcionário que nunca fez nada, aí a gente chegava no final do ano lá e falou, vamos criar um desafio aqui, você vai dar uma volta no lago, você vai marcar, né? Agora tem aplicativo, mas antes, quando começou era na mão, falou, ó, você marca, hoje eu dei uma volta. Aí no final, marcamos 30 dias, vamos ver quem foram os ganhadores aqui, quem que nem caminhava no lago. Pô, aí fizemos o primeiro, ó, quem ganhar aqui vai ganhar prêmio, tênis. Que legal. Isso desenvolveu. Hoje eu tenho lá dentro da empresa, cara, nós temos gente lá que participando de maratona. Eu tenho 2 funcionários. Legal. Maratona, já começaram comigo, que nunca fazia nada de esporte. E começou ali, dando aquela volta no lago, incentivando, andando. Então, assim, isso é muito legal. Então, eu acho que dentro da empresa, né, não é só o trabalho, você tem que ter esse, né? Pena que nem todos podem participar, porque o dia a dia é corrido, aí o cara sai cansado. Hoje nós temos lá beach tennis, que é uma coisa que, lá, por exemplo, quando começou o beach tennis, eu nunca joguei, nunca peguei uma raquete de tênis, né? Nem vi um jogo de tênis, eu gosto de futebol, aí passava jogo de tênis, sei lá o que final, eu não tinha interesse, não gosto. Aí eu tem um clube de tênis lá, agora meu irmão até jogava tênis lá, brincava, ó, tem um beach tênis, o que é isso? Tal. Aí a gente tinha uma quadra de areia, colocou uma rede lá, e foi na época da pandemia, né? Aí tudo fechado, eles começaram a ir numa turminha lá e jogar. Aí um dia, vamos lá, não precisa nem pegar a raquete. Tá bom, fui lá. E cheguei lá, olhei na areia, né? Joga descalço, gostou. Eu falei, isso aqui é legal, né? Esquema de praia, né? Aí cheguei lá na empresa e falei, ó, gente, tem um negócio assim. Eu fui lá e eu nunca tinha pego uma raquete. Todo mundo fica curioso. Vamos lá, vamos. Chamei uma turma, comprei umas raquetes da China, lá na China, um monte de raquete baratinha. Chegamos lá para todo mundo, falou, ó, vamos começar a brincar. Aí pegamos uma professora, falou, ó, vamos ensinar aqui. Rapaz, começou, hoje eu tenho lá dentro, o pessoal participando de campeonato. Você joga também? Jogo também lá, né? Mas assim, comecei lá do começo e eu falo, é disciplina. Eu sempre pratico a disciplina, alguma coisa eu estou fazendo. Academia também, já tive na academia, sempre vai. Bicicleta, eu falo assim, eu tô parado, não tô. Sempre, às vezes você migra um pouco mais. Tem uma época de bicicleta, a gente andava, não sei quantos quilômetros por semana. Agora a bicicleta tá parada lá, nós estamos jogando pitch. Mas tá, vai no lago, vai assim. E isso levou. Então hoje a gente tem exemplos dentro da empresa, todo mundo que não sabia, nunca, nem jogou tênis, porque quem jogou tênis tem uma facilidade. É mais fácil. Nunca sabia nada. Nós temos uma turma lá que participa de campeonatos aí na região inteira, ganha troféus e tal. Que começou com a raquetinha da China. Brincando lá. Tudo ali. Então, assim, é legal a gente ver essa evolução, né? Trazer isso para o pessoal lá, né? A gente tenta fazer esse melhor. Tanto com o corpo sadio, a mente funciona melhor também, né, É uma forma de relaxar. E pode levar a família. Né? Então a gente paga professor, quem quer ir lá pode levar a esposa. Eu tenho uma outra coisa que eu tenho muito na empresa lá, que geralmente as pessoas não aceitam, né?
Rapaz, eu tenho lá, de casais, casados mesmo, Uhum. eu tenho, sei lá quantos por cento. Se eu falar assim, ó, se não permitir mais casado aqui, eu perco quase metade do meu funcionário. Pelo menos na parte bom. administrativa. E a Aham. parte de motorista, não. Mas Aham. essa parte de coisa, aí o cara tá trabalhando comigo, aí sabe que tem uma vaga, ô, posso trazer o currículo da minha namorada? Pode. Aí o cara trazia a namorada entrar, daqui a pouco eles casavam. E Que tá lá. legal. O vice-versa. Aham. A namorada trabalhava, eu trazia do namorado. Casou. Outros conheceram lá dentro. Então, assim, hoje, nós temos lá em setores, um trabalho de cá, outro trabalho de cá. Que legal. Nós temos muitos casais lá. Quer dizer, tem empresa que não permite isso. de maneira Parente, né? Não gosta não, mais. lá nós temos muito casais. Então é bom, porque aí o pessoal joga junto, participa. Aham, Então, é verdade. isso aí, ó, que é uma coisa diferente. O pessoal geralmente não tem. Eu preciso até marcar lá, mas tem muitos casais lá dentro. Né? Que legal. Ô, Luiz, hoje é quantos postos? É só na Guaíra que vocês têm posto, né? Só. 3 postos? 3. O JR a gente parou. É. 3. O ponto A também, né? De vocês lá, né? Ponto O A. ponto A é a loja de conveniência na Eita, época, quando também foi a primeira loja de conveniência, né? Que a gente fez o posto, aí fora já tinha loja de conveniência. Aí a Shell queria abrir a loja deles, excelente. Mas era muito cara a franquia. Eu falei, não, vou criar uma marca para nós. Eu olhava o que tinha lá, aí nós criamos um ponto A, né? E aí hoje cada posto tem a loja de conveniência, né? E é o ponto A, né? O ponto A tem todos os postos. No Guaíra é um pouco maior, você tem padaria, tem tudo, mas tem nos outros postos também. Legal. Você que foi funcionário, o que você quer saber, do Luiz? Nós temos que aproveitar, que isso aqui é difícil, ó. Eu achei que fazia mais. Como é que você tá levando a questão da sucessão? Sucessão. Legal falar sobre isso, que eu entrevisto. O que você acha? Como que tá os projetos futuros em termos de sucessão também, Luiz? Apesar de você ser muito novo, né? Mas daqui uns 20 anos você já tem que pensar, 30 anos, pensar nisso. A empresa, né? Uma empresa familiar, né? Mas os meus filhos, os 2 filhos, fizeram administração. Também estão trabalhando lá? Estão trabalhando. Também não foi por minha influência. Eu até achei que não ia fazer, né? Meu filho gosta muito da parte. Eu achei que ele ia fazer engenharia. Aí ele resolveu fazer administração. Então, assim, os 2 estão comigo. O meu irmão, o meu sobrinho, também é agrônomo, então está também já, né, já está desde o começo aí que ele formou, já está trabalhando também já com a gente na área, né? Então, assim. Vocês dividem, só para gente que eles cortar, vocês dividem, você fica num setor, seu irmão no outro, é isso? É tudo junto. É junto, mas eu falo assim, em termos de liderança. Tá sabendo o que está acontecendo aqui? Sim, Mas, por exemplo, essa parte, eu fico no transporte, a gente tem uma outra transportadora também, além da Guetone, nós temos a Rodotac, que é uma outra empresa, que aí a gente tem uma sociedade com a Transmop, que fica em Bebedouro, e então eu cuido dessa parte do transporte, né? Os postos ali. Isso é bom, cada um toma. E o meu irmão fica na parte hoje da agricultura, né? Que hoje é um dos maiores até movimento nosso, né? Cresceu, a gente está investindo nesse lado aí. Então isso aí fica meu irmão, meu sobrinho, tem outra equipe, o meu genro também, agrônomo, também já está. Então assim, praticamente hoje está a família já está ali. Está envolvida. Está envolvido, né? Nós temos só eu tenho 2 filhos, meu irmão tem 3, né? Meus 2 estão comigo, o meu irmão, o meu sobrinho uma ainda está prestando vestibular, e a outra, o marido dela também é da área, mexe com agricultura, mas mora em Goiás, então ela não está com a gente no grupo. Mas a gente, tipo assim, né, para os meninos, nós já é bem claro lá, a gente sempre foi, nós 2 estamos juntos, e uma das coisas também que aprendeu, né, a gente vê, que eu acho muito bonito aí, você estava aqui com o teu irmão, vocês também trabalham juntos, sim, né? Eu acho que isso tem que ser, é muito bonito ser mantido, porque é muito triste quando você vê brigas, né, em família, briga em coisas. Então, assim, isso também vem dentro de casa, a gente aprendeu com o pai e com a mãe ali. Falou, ó, isso aqui nós não vamos mudar, né? Meus pais faleceram agora recentemente e graças a Deus a gente nunca viu uma briga e eu espero, e eu passo isso, né? Meus sobrinhos, estou muito bem com meu sobrinho, meu irmão também com meus filhos, muito, porque é sempre assim, né? O pai, ele tem que ser um pouco mais duro. Então, o tio é babãozinho, né? O tio não, então eu vejo assim, né? Às vezes tem que ser duro com o filho aqui, o tio tá lá. E isso é vice-versa, eu também sou assim, e ele acaba, né? A gente sente isso, mas é uma coisa que a gente, apesar de ser uma família pequena, né, a gente quer permanecer unido e tenta passar isso para eles. Ó, vocês estão aqui, mostrar, né, como que
que nada é fácil, nada vem por acaso, então vocês têm que trabalhar aqui com humildade, né? Que vocês tiveram coisa que seus pais não tiveram, que seus avós muito menos, né? E que vocês estão tendo hoje essa condição, mas que vão honrar por isso, né? Que tenha principalmente essa humildade com todo mundo, e graças a Deus, eu acredito assim, meus filhos, com todo mundo, com os funcionários, acho que eles vão ver os exemplos, né, dos pais, e a gente, o Kaique pode falar isso aí, que a gente conversa com todo mundo, às vezes tem pessoa que acha que, porque o cara não conhece. Eu falei, não, gente, eu tô aqui, não tem nada disso, ninguém é melhor que ninguém, não, eu sou o técnico da equipe aqui, perfeito, mas isso. a equipe, todo mundo aqui é equipe, Eu né? tenho certeza que esse pensamento aí é uma grande forma de fazer chegar onde é que vocês chegaram também, cara. Isso aí é muito bonito. Então é o seguinte, quem... Tem hora que a gente, né, você passa, todo mundo passa esses momentos, né, tudo. Aí tem hora que a gente sente, né, que a gente tem uma proteção, né? A gente é muito devoto por exemplo, de meu pai, ele, a vida inteira, sei lá quantos anos ele começou, ele ia na Aparecida do Norte, tinha uma missa. Que legal. E ele começou lá atrás, fizeram uma promessa para ele, que ele tinha um problema, que depois quando fez descobriram aquele negócio de eletro, você tomava remédio. Ele dava convulsão quando era pequeno. É? Aí ele tinha tomado, acho que foi um coice de um burro, e aquilo ficou... Só que antigamente não tinha exame para Não isso. sabia. E ele tinha essas convulsões, aquelas coisas, e quando descobriu que saiu o eletro, descobriu que tinha. Aí depois que foi medicado, nunca mais teve, né? Mas, minha tia acho que fez uma promessa dele levar o pessoal no Aparecida do Norte. E na época, hoje você vai de ônibus, o pessoal vai e foi de caminhão. Então ali no Jataí tinha as famílias que trabalhavam. No Jataí é fazenda? Não, fazenda ali. é a fazenda. A fazenda não é nossa, não. Eu sei, mas é um lugar, ali, ainda tem hoje, tem igreja, acabou o campo de futebol. É porque os outros moravam muito na roça, né, Luiz? Aí todo mundo em volta ia no final de semana pra lá. Ali tinha uma venda, né, que chamava, que o pessoal ia lá, comer pão com mortandela, lembrava que ele saía, né, beber cerveja, alguns, não era tanta cerveja igual é hoje, mas era Guaraná, era coisa, jogar futebol, tinha jogo todo domingo ali, vinha uma fazenda. Era uma comunidade. Ficava ali. Como né, não tinha muitas casas ali, que morava meu tio, mais um outro aqui, mas em volta tinha muito, ia todo mundo pra lá. Né? Ele juntava com o povo da comunidade para ir? Não, o pessoal das Não, para ir na Aparecida do Norte. Não, aí o que ele fez? Não, aí ele, essa turma ali que frequentava ali, que era um cara que morava na fazenda, pegaram, ele levou de graça. Então, tipo assim, ele pegou o caminhão dele, fez uma cobertura com lona, colocou bambu assim, cobriu com lona e pôs uns bancos de madeira. Aí você pegava autorização para esse caminhão fazer isso, né? E aí ele levou o primeiro ano. O primeiro ano eu fui junto, né? E a gente foi, nossa, uma moleque era uma festa. Pôs na carroceria, pôs um colchão coberto assim, foi para Aparecida do Norte, assistiu uma missa e voltou. Aí acho que ele fez isso 2 ou 3 vezes. Bate e volta assim mesmo? Não, dormia lá. Dormia, né? E depois voltava. Então, ele tinha essa promessa de levar. E aquilo aí todo ano depois que ele fez isso, ele ia assistir uma missa. E a gente ia junto. E foi. Aí depois de um certo tempo a gente começou a ir numa data só, porque às vezes ele ia numa data, depois eu ia e tal. E aquilo criou. Agora, e a gente vai todo ano. Até hoje. Vai lá assistir uma missa, então ele sempre foi devoto. E ele fala, né, que então a gente tem isso aí. Mas eu acho que o que a gente sente de proteção hoje em dia, e na vida da gente, quando passa tudo isso daí, e a gente quer passar isso para os meninos, é o seguinte: faz o bem. A pessoa fazer o bem, fazer a caridade, cara, ela está protegida. Então a gente já sentiu várias situações de dificuldade, você tem uma proteção. Então eu acho que a melhor maneira de se aproximar, né, de Deus é fazer o bem para o próximo. Entendeu? Perfeito. Fez o bem, você tem. Eu acho que você se sente. Pode se sentir protegido, né? Isso tem várias formas de você fazer o bem aí hoje, né? Perfeito, Luiz. Eu só sei que quem constrói o que você e seu irmão assim construiu junto só tem que estar em unidade e linguagem junto. Na palavra de Deus fala isso. Dá pra ver que é isso aí. Tem que estar em unidade e linguagem. Quando você tá junto e falando a mesma linguagem, não tem limite nem pro céu. Você pode ter assim. 2 ideias diferentes. Não tem nada a ver, mas tem que estar unido. Um você faz isso, outro faz aquilo. Às vezes não concorda com alguma coisa. Faz parte. Se concordar tudo, não dá certo, não. E se você também ter respeito e não se brigar e não fazer por isso, cara, é o segredo que você tá levando, né? Tudo é difícil. Sempre vai bater uma coisa, um tem um negócio, outro aqui. Um é melhor numa coisa, outro é melhor em outra. E você vai indo. Isso é o dia a dia de todo mundo. Então, como eu vi que você... Eu e meu irmão faz 44 anos, que a gente tem 44 anos, né? Nós divide a barriga da minha mãe desde aquela época.
Então, mas vocês estão juntos. Junto a vida inteira, em tudo o empreendimento que a gente fez, a gente sempre teve junto. É isso, E tem isso aí, tem cada um pensa diferente, mas a gente sempre chega num consenso. É que eu falo, com o irmão, eu brinco com você, com o meu irmão não é sociedade, nós somos juntos ali. Isso. E com o negócio de sociedade você tem. Mas, ó, com o irmão não é. Então a gente tenta passar isso para que os filhos, né, continuem. Hoje, graças a Deus, os meus sobrinhos com meus filhos, eles são muito, né? E a gente. Isso é bom. Isso a gente quer levar isso para sempre, procura mostrar isso aí para que eles continuem. Nas outras gerações, né? Meu irmão já tem neto, que ele casou novo, né? Eu não tenho neto ainda, mas também acostumando com aquele tipo, para você chegar e manter essa. Paz é uma das coisas que, né? Todo mundo você tem paz. Não adianta nada você conseguir as coisas e viver brigando. É verdade. Então, acho que tudo se resume nisso aí, né? Perfeito. Ô Luiz, eu quero te agradecer de novo, viu? Te agradecer mesmo pelo seu tempo estar aqui. Eu sei que não é fácil. Isso não é perda de tempo. Não, perda de tempo eu sei que... Não é não, é um ganho de tempo. É muito bom a gente bater um papo. Eu te conheço, não muito de conversar, mas te conheço de tempo. Aí, um dia que você me convidou lá, falei, ó, faço questão de bater um papo, né? Da gente vir. Acho que é uma coisa muito gostosa, a gente lembra e contar, tem uma história que gostaria de ouvir a sua também. Um dia a gente vai conversar. Né? Ouvir a sua história, que a gente já sabe um pouco aí. Isso é muito legal, tá? Isso eu acho que para a vida da gente tá muito bem. Né? E sem contar que a gente, querendo ou não, tá eternizando um momento aqui da sua história. Eu falo pra minha esposa, falei, pelo menos isso aqui, se Deus quiser, meu filho vai me dar muitos netos, meus bisnetos vai ver, e a gente, né? A gente tem que aproveitar esse momento. É um ganho, igual você falou, não é uma perda de tempo. Não é perda de tempo, não. É um ganho. Bom, mas muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe seus negócios, sua família, tudo de bom mesmo. Ô, gente, eu quero agradecer mais uma vez você que está conosco aí, pedir que aqui? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estar conosco aqui no Metamorfose. Quem não é inscrito, se inscreve, por gentileza. E se viu que o nosso conteúdo foi relevante para você, que você possa compartilhar com a sua família, com seus amigos aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo Metamorfose.